Feliz semana novamente, né? Boa noite para todos. A gente está encerrando, né, hoje a semana de oração e a gente percebe que passou tão rápido. Na primeira noite foi aquela correria, a internet travando, tudo não acontecendo, não. Como é que é a palavrinha? Isso, não cooperando para dar certo, só raiva. Mas aí veio a segunda-feira, aí dei aquela chiadinha. Na terça a gente trocou de internet, glória a Deus. Pronto, não travou mais. Não teve nenhum, olha. E é isso. E assim a gente tá chegando ao final. Eu espero que todas essas noites a gente tenha aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu acredito que é um tema muito gostoso de se estudar, de aprender. E quando a gente olha para a história do mundo, né, a gente percebe como Deus ele é perfeito naquilo que ele apresenta, né, para o mundo, para a humanidade, para o homem, enfim. E essa noite a gente vai encerrar com um tema bem especial, que é esse aqui, ó. O Eterno te chama. Não adianta nada você conhecer Deus, você ter todo esse conhecimento, você caminhar aqui na igreja, você se envolver, mas se lá no final da história você desistir. Então, assim, hoje o estudo dessa noite ele vai falar justamente sobre isso, sobre Deus te chama todos os dias. Ser cristão não é 10, 20, 30 anos de igreja de religião, mas ser cristão é até o nosso último suspiro, né? Nosso último respirar aqui na terra. Então que durante essa noite o Espírito Santo possa firmar esse nosso pensamento, essa convicção de que temos que seguir a Cristo até o final, até a última hora. Amém? Olha só, essa aqui é uma imagem da Baía de Nápoles, na Itália. E essa é uma região que ficava lá próximo à cidade de Pompeia. E era um paraíso, né, para a época. E eu acredito que até hoje é bonito, porque quando eu olho a imagem, eu olho e digo, nossa, que lugar bonito, né? Que já teve a oportunidade de ir a Maceió ou qualquer outro lugar que tenha praia, a vista ela vai ser sempre o quê? Deslumbrante, né? A vista ela sempre vai ser bonita. E aqui não era diferente. Era de tirar o fôlego, né? Que continua até hoje. Aqui você vê as ruínas da cidade antiga, né? Só que a história aqui é conhecida, mas é muito importante para o tema dessa noite. Esse aqui é um relato do livro do pastor Mark Philem, o Ministério da Profecia. E ele fala o seguinte, ó, os habitantes de Pompeia eram religiosos à sua maneira. Então você sabe o que é ser religioso à sua maneira? O que você acha que é ser uma pessoa religiosa à sua maneira? Do meu jeito. Mas não é exatamente isso que as pessoas desse pedaço, esse retrato da história estão procurando religião do seu jeito, da sua maneira? O Deus que ele idealiza talvez não é aquele que se revela nas escrituras. E ali fala assim, ó, templos em homenagem a Júpiter, Apolo e Vênus enfeitavam a cidade, outros deuses. Muito popular, ali era o deus do prazer. Então essa era uma cidade que ela era muito promíscua. Quando você lembra a história de Sodoma e Gomorra e daquelas demais cidades, né, daquelas regiões ali, essa cidade ela tinha o mesmo costume, ou até maior. Se você procurar na internet, você vai achar descobertas daquela época que talvez você não tenha nem noção. Quando eu falo no sentido do prazer, e principalmente do prazer sexual. E já naquela época ele já tinha já. Quando começaram a fazer a escavação na cidade antiga de Pompeia, acharam muitas coisas que hoje em dia é bastante usada aí nesses lugares que oferecem prazer.
A prostituição era vista com naturalidade. O hedonismo, o culto ao corpo e aos sentidos eram celebrados. Era a busca pelo prazer dominava a vida social e cultural. Então, assim, eles estavam ali, numa cidade bonita, uma cidade rica, uma cidade próspera, cultuavam o seu Deus da sua maneira e viviam para o prazer. E o prazer ele está aqui em todos os sentidos. Tinha os estádios da época, né? Dos gladiadores, tinha o espaço do teatro, enfim. As pessoas tocavam sua vida naturalmente. E hoje é diferente dessa época aqui, né? Nós temos muitos prazeres que esse mundo nos oferece, como um dia ofereceu a geração de Pompeia. Mas olha que interessante aqui. Mas o cenário mudou quando, de repente, mas em 24 de agosto de 79, depois de Cristo, tudo mudou. No ano 70, Jerusalém foi invadida pelo exército romano e ela foi destruída. Quando Jerusalém foi invadida, o templo que Jesus pisou naquele dia veio ao chão. E nunca mais ele foi o quê? Erguido novamente. Tá lá. 9 anos depois desse episódio, aconteceu isso aqui. O Monte Vesúvio entrou em erupção em poucas horas. Uma espessa camada de cinzas e lava sepultou a cidade. Milhares morreram. Sinais de alerta foram dados dias antes. Tremores de terra, som de estrondos, fumaça no horizonte, mas poucos deram o quê? Deram atenção. Quando eu estava lendo esse relato que o pastor McPhilling estava escrevendo, ele também antigamente ele era o orador do Está Escrito. E eu lembro como se fosse hoje. A igreja adventista ela não tinha uma TV própria. Então ela usava alguns canais para ter o momento do Está Escrito. E o primeiro lugar que foi dado espaço para que a igreja utilizasse foi a Rede Bandeirantes. Então eu acordava cedo e às vezes eu ia assistir. Depois do pastor McPhilling, veio o Fernando Iglesias. Por um tempo entrou o Rodrigo Silva, já era a questão do programa Evidências. E depois do pastor Fernando Iglesias, veio o Ivan Saraiva, se não estiver enganado. Mas enfim, aqui a gente olha o cenário do passado e ele se repete nos nossos dias. Por quê? Tem algumas situações que era para me ter marcado aqui, mas eu não marquei. Mas vamos lá, eles viram sinais de alertas. Eles ouviram os tremores de terra, o som de estrondos, a fumaça no horizonte e tudo que estava apontando para que o vulcão entrasse em erupção. Mesmo assim, eles rejeitaram esses sinais e foram assim, como é que ele utilizou lá o termo? Foram se acostumando àquela realidade. É normal. Mas não é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Nós olhamos para a Bíblia. Jesus fala dos sinais do fim dos tempos. Os sinais acontecendo. Você vê sinal na economia, sinal na sociedade, sinal na natureza, sinal nos céus. Tudo acontecendo do jeito que Jesus falou. Né? E uma das coisas que vocês talvez não despertaram a isso. A história diz que, a profecia diz que no último momento da história desse mundo, as pessoas teriam sede pela palavra. Quem mora aqui em Lagoa da Canoa sabe que antigamente, em cada esquina, nós tínhamos um quê? Alguém lembra? Um bar, um pega-bebo. Mas hoje essa realidade mudou. Praticamente em cada esquina da nossa cidade, nós temos o que agora? Uma igreja. E as pessoas estão procurando a igreja de acordo com o que elas querem. Não como assim está escrito ou como assim diz o Senhor. Porque é muito mais fácil caminhar pelo caminho largo e espaçoso, né? Mas Jesus disse que esse caminho, ele terminará com o quê? Com a morte. E aqui, as pessoas não deram ouvidos
aos alertas que foram emitidos, até que o vulcão entrou em erupção e pegou muitos, quase todos, de surpresa. Teve gente que morreu em lugares impróprios para menores. Teve gente que morreu no estádio. Teve gente que morreu em casa. Teve gente que morreu na rua. E o que ele chama a atenção dele no relato do pastor Mark Feeling é que a maioria morreu no prazer que ele amava. E muitos, que não seja daqui, né? Muitos seres humanos iriam se perder nos prazeres que eles amavam. Amavam mais do que a Deus. Só que essa noite, o Espírito Santo quer falar uma mensagem para você e para mim, para nós. E o alerta de Jesus essa noite para a igreja de Lagoa da Canoa é que a gente não siga o exemplo dos moradores de Pompeia. Que a gente não venha rejeitar o chamado do Espírito Santo. Que a gente não venha rejeitar os sinais que aí estão mostrando e ensinando dia após dia que Jesus está voltando. Amém? Vamos começar, né? Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 15. Ou melhor, desculpe, 24, a partir do versículo 15. E a pressa é amiga da perfeição, né? É a verdade. Amém? Vamos orar? Eu vou ficar de joelhos. Querido Deus, que essa noite teu Santo Espírito possa continuar falando aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir. Que o Senhor possa derramar sobre essa igreja, sobre cada família, sobre cada lar aqui representado, Pai, a porção dobrada do teu Santo Espírito. E nos ajude, Senhor Deus, para que possamos fazer a melhor escolha. Não a escolha de Marta, que estava preocupada com os afazeres desse mundo, os afazeres da casa, mas Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte foi estar e permanecer aos pés do Salvador. E essa noite, e o estudo da tua palavra possa mover o nosso coração para que nós possamos escolher a melhor parte, que é estar aos pés do teu Filho amado. Pai, venha ser uma mensagem que o Espírito Santo possa falar, Senhor, nos nossos corações mais uma vez, como falou durante todas essas noites. Desde já, perdoa nossos pecados, envia os teus santos anjos para nos guardar, para nos proteger e para nos auxiliar no conhecimento da tua palavra. Que o Espírito Santo seja o mensageiro essa noite. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Diz assim, ó. Assim quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. O capítulo 24 de Mateus, ele é conhecido como o capítulo profético. Jesus está apresentando os sinais que irão anteceder a sua vinda. E quase todos desses sinais que ele profetizou, quase todos já o quê? Se cumpriram. Inclusive esse aqui. O povo de Deus sabia que Daniel havia escrito que se o povo não andasse na presença de Deus, eles teriam uma consequência sobre isso. Quando você vai para a profecia das 70 semanas, que vai dar 490 anos, das 2.300 tardes e manhãs, esses 490 anos, eles eram exclusivos para a história do povo judeu. Durante esse tempo, desde a ordem para a restauração de Jerusalém,
até ungido seria o tempo que Deus determinou para que o povo de Israel permanecesse na presença de Deus. Então, veja que Deus foi paciente, né? Durante 490 anos foi estendida uma graça especial para Israel. Desde a ordem que começou aqui, ó, no Reino de Prata, até os pés. Passamos por esse processo aqui, ó. Prata, bronze e ferro. Durante esses três impérios aqui, durante esses três reinos, Deus estendeu a sua graça para que Israel fizesse a melhor escolha. Mas, gradativamente, Israel rejeitou o apelo de Deus. Primeiro, não aceitaram a mensagem do profeta que o Senhor mandou. Quem era você que clamava no deserto? João. João não foi aceito. Depois, Jesus veio. E mais uma vez, Jesus não foi aceito. E para finalizar aqui o tempo da graça, quando os discípulos começaram, se levantaram para pregar o evangelho, Estevão foi o primeiro que sofreu o martírio, a morte, por causa do evangelho. E é exatamente aqui que se encerra o tempo da graça para que Israel tomasse uma decisão. E gradativamente foram rejeitando. Você lembra daquela parábola que Jesus conta que existia um homem que tinha terra, e ele mandou seu funcionário lá, e o que aconteceu? Eles pegaram o funcionário, bateram nele, e eles... Pronto, aí ele disse, agora eu vou mandar o meu filho. Ele é meu filho, eles vão respeitar, eu vou mandar ele. Mandaram o filho, e eles pensaram, o filho dele está aí, se a gente matar ele, ele vai ficar sem herdeiro. E tudo isso aqui vai ser o quê? Vai ser nosso. E foi exatamente isso que Israel fez. Os líderes, os representantes do povo na época, que era o Sinédrio, recusaram Jesus e automaticamente recusaram a mensagem de Deus. E a salvação agora, eles não seriam mais a nação eleita. E se algum judeu quiser ser salvo, tem que ser de maneira individual. O que significa isso? Significa que antes, se Israel tivesse aceitado o Messias, seria a nação que iria levar à frente o evangelho. Mas ao rejeitar isso, o Senhor teve que dividir o reino. E continuando aqui nós temos uma informação muito pertinente para a igreja hoje. Jesus mandou que o seu povo estivesse atento àquilo que o profeta Daniel havia escrito. Porque o que Daniel escreveu na sua palavra, o anjo disse, sela esse livro, porque ele é para o tempo do fim. E é isso que a gente vai aprender no decorrer do estudo dessa noite. Olha para isso aqui. A destruição de Jerusalém é uma terrível advertência para todos os que estão desprezando as profecias da graça divina. Jamais se pode dizer que Deus não é severo. A longanimidade que ele demonstrou com os homens do passado será o critério de seu procedimento para com eles no futuro. No destino de Jerusalém, vê-se o destino do mundo, que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou aos pés a sua lei. Olha lá, rejeitou a misericórdia de Deus e calcou aos pés a sua lei. Então, ela está falando o seguinte, lá no grande conflito, na página 25. Da mesma forma que no passado, Israel rejeitou todas as maravilhas, todos os sinais que aconteceu, o mundo fará o mesmo. Mas como diz a nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Você pode até estar em Laodiceia, mas você não precisa ser Laodiceia. Entendeu aqui? E olha para isso aqui agora.
O tempo do fim. Lá em Daniel 12, versículo 4, nós temos uma informação muito, mas muito importante, porque antes desse estudo eu tenho uma visão, mas agora tenho minha visão, digamos que foi ampliada. Daniel 12, versículo 4. Olha que interessante. Isso é a conversa, é um diálogo que Daniel está tendo com Gabriel. Olha a conversa. Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e o selo, o livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Quando eu lia esse texto, eu tinha uma visão. E a minha visão era o seguinte: a minha visão era que quando começasse todos os avanços tecnológicos, como nós temos hoje, tipo celular, TV, avião, os avanços na ciência, eu achava que isso era o conteúdo que essa passagem estava dizendo. Só que não é isso. Isso está dentro desse contexto, mas é mais profundo. Quando você está lendo o texto, quando ele diz assim, muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Tem outras traduções que dizem, muitos correrão para lá, para cá, em busca de quê? De conhecimento. Ele está falando exclusivamente de quê? Do livro de Daniel. O anjo está dizendo que quando as pessoas começassem a estudar o livro de Daniel e entendessem o que ele escreveu, ali se iniciaria, iria iniciar ali o tempo do quê? Do fim. Então, o tempo do fim ele começa a partir do momento que o livro de Daniel é aberto e ele é estudado. E isso só pode acontecer por causa desse episódio aqui, ó. Você sabe que episódio é esse aqui? É uma ilustração, né? Só para chamar a sua atenção. Sabe o que significa isso? Isso é uma informação muito pertinente para o estudo. E eu não sabia. Foi através de Napoleão e de seus soldados que eles encontraram a pedra de Roseta. A partir desse achado arqueológico, eles conseguiram ter mais conhecimento, conseguiram entender o livro de Daniel. Foi através desse achado. Se eu não estiver enganado, essa pedra, não é essa é uma representação. A pedra ela já é em um museu em Londres. E a escrita que ali estava fez com que as pessoas começassem a entender muita coisa. E principalmente aquilo que Daniel havia o quê? Escrito. Irmãos, uma dica. No livro Viagem ao Sobrenatural, o Roger Monroe ele fala que foi justamente nesse período, no período da descoberta dos avanços, que Satanás começou a elaborar um plano. Agora ele queria destruir a Bíblia sem tocar nela. E é mais ou menos a partir desse momento que vão surgir outras ideias, outras filosofias, como por exemplo, Deus não existe. Por aí vai. E através dessa descoberta, pôde-se estudar melhor o livro de Daniel, pôde-se entender melhor aquilo que ele havia, o quê? Porque até esse achado, Babilônia era uma mentira. Mas depois isso aqui é comprovado. Exatamente onde estava. E hoje, lá no Iraque, é apenas um deserto esquecido. Não é nem sombra da cidade tremenda, bonita que foi no passado. Então, a partir desse achado é que muda a história. Muda seu conhecimento. As pessoas começam a estudar a Bíblia e começam a entender. Começam a olhar para a Babilônia e dizer assim: ela existiu e ela ficava ali. E aí, meu irmão, o tempo do fim está cada vez mais perto.
Aqui no livro Testemunho para Ministros e Obreiros, é pertinente, na página 114, fala o seguinte, ó, quando os livros de Daniel e Apocalipse forem melhor compreendidos, os crentes terão uma experiência religiosa inteiramente diferente. Entendeu por que a gente estudar aqui Daniel essa semana? Os crentes terão uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ela se há dada uma compreensão mais clara das cenas vivas que estão a ocorrer. Verão um esboço profético desenvolvido capítulo por capítulo e verão claramente a verdade presente para o tempo, para esse tempo. Gente, o livro de Daniel não foi escrito para o tempo de ouro, para o tempo de prata, para o tempo de bronze, nem para o tempo de ferro. Mas o livro de Daniel foi escrito para os pés. E é justamente nesse tempo que você e eu estamos vivendo. Tudo que Daniel escreveu está dentro do contexto da minha, da sua, da nossa cultura hoje. Deus mostrou para Daniel os nossos dias. A história diz que quando Daniel viu o futuro, Deus mostrou para ele. Ele ficou doente. Porque não dá para entender o que foi que ele viu. Mas imagine uma pessoa do tempo dele olhar e ver um avião. Qual seria a sua reação? Imagine um índio. Um índio lá em 1500, quando Pedro Alves Cabral chegou por aqui. Se ele olhasse e visse um avião passando, ele não teria dimensão do que é aquilo ali. E a história disse que quando Daniel viu o futuro, ele ficou doente, ele caiu por terra. Ele teve que ser amparado. E Deus teve que mandar o anjo para acalmar, apacentar o coração dele. E esse futuro que Daniel viu lá atrás é o seu, é o meu, é o nosso presente hoje. E o que significa isso, Diego? Significa que Jesus está voltando. E que a gente devemos dar mais tempo, devemos tirar mais tempo para termos um relacionamento com Deus. Porque, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Esse mundo é uma incerteza para a gente. Somente Deus tem o conhecimento do amanhã. Eu estava pensando numa situação comigo hoje, assim, às vezes a gente questiona Deus por algumas situações da nossa vida. Mas aí esses dias vou trazer esse comentário para tentar ilustrar para vocês. Na semana passada teve jogo. Aí o camarada tava assistindo o jogo e estava assistindo na cabine. A cabine fica lá em cima, então você tem uma visão privilegiada, você consegue ver todos os movimentos. E o camarada falava assim, olha, se eu fosse treinador, eu não queria ficar na beira do campo. Eu queria ficar em cima, porque lá em cima eu consigo ver a movimentação do meu time. E onde ele está errando e onde ele está acertando. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu fiquei assim, quem é que está acima do nosso mundo aqui? Quem é que está acima? Quem é que está enxergando? Quem é que enxerga o futuro? Quem é que enxerga o amanhã? Pegando essa pequena ilustração nossa aqui, humana. Quem é? É Deus. Então, quando Deus ele permite algo que mesmo que lhe magoe, que lhe fira, foi a melhor coisa que aconteceu, porque poderia ser pior. Entendeu isso? Porque a gente, nós estamos na esfera do jogo. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo, porque nós não temos a visão do que está em cima. E quando Deus está em cima, ele consegue ver claramente qual é a melhor coisa para nossas vidas. Qual é a melhor opção? Porque Deus não está enxergando você com o dinheiro, você com imóveis. Não é isso que Deus está enxergando. O que Deus está enxergando é você com Ele para sempre. E aí? Nós somos muito materialistas. Mas o que Deus quer nos oferecer vale mais do que um carro, vale mais do que uma casa e vale mais do que uma conta bancária com dinheiro. Porque todos esses atributos da terra, eles se sumirão com o tempo. Mas o que Deus nos oferece é algo eterno. Você já viu uma pedra envelhecer? Não. Ela se continua do mesmo jeito. Por isso que o reino de Deus é comparado com uma pedra. Porque o reino de Cristo, ele é o quê? Eterno. E ele tomará conta de todo esse mundo. E essa noite, o Espírito Santo toca no seu coração, toca no meu coração, para que a gente
aceite o convite que Jesus faz através da pessoa do Espírito Santo. A qual período Jesus comparou a sua volta? É... Tá. Lá em Mateus 24, do versículo 37 ao 39, fala assim: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então Jesus pega um exemplo do passado para falar para os discípulos e hoje falando para a gente como estará a sociedade antes da sua vinda. Então ele começa dizendo, olha, será como nos dias de Noé. O que fez com que Deus desistisse da humanidade e mandasse o dilúvio? O que aconteceu foi que as pessoas não queriam mais as coisas espirituais. Elas estavam mergulhadas, alicerçadas, sedentas pelas coisas materiais da carne. Ou você é carne ou você é espírito. Não existe união entre a luz e as trevas. Ou você é luz ou você é as trevas. E aquelas pessoas lá atrás escolheram as trevas. E o versículo 38 fala assim: pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na onde? Na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quando você olha para essa expressão, levou a todos, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? E aí? Ruim? Levou a todos. Então, quando Jesus diz, estará duas pessoas no moinho, uma será levada e a outra será deixada. E aí? É a mesma coisa. Quem for levado está dentro desse contexto aqui, ó. Vai ser levado para ser destruído. Quem é levado aqui perde a salvação. Mas aquele que é deixado, quer dizer assim, ele não vai ser tocado. Ele vai permanecer. Mas quem for levado será destruído. Então, o quadro social que a gente estudou ontem, como é que está a questão de divórcio, a questão de roubo, de furto, de assassinatos, de pai abandonando os filhos, a questão de aborto. Quando nós olhamos a estatística de ontem, você viu claramente que nós estamos vivendo nos mesmos dias de Noé. As pessoas não têm mais amor pela vida. As pessoas estão cegas, focando apenas em prazer, seja ele sexual, seja ele financeiro, seja ele o que for, mas não querem saber de Deus. Por exemplo, note que quando nós chegamos na data do aniversário da cidade, sempre vai ter a festa do município, não é isso? Você já viu alguma vez a festa do município e não tem ninguém? Eita, não veio ninguém, a banda tava lá tocando, banda famosa, não veio ninguém pra festa. Você já ouviu alguma expressão assim alguma vez? Você já viu a igreja teve o culto e tinha 2, 3 pessoas. Por quê? Porque já estou dizendo, o quadro social vai se repetir novamente. A Bíblia diz remanescente fiel. Remanescente é o que sobra, é o que resta. E que nós venhamos estar no grupo dos remanescentes, daqueles que permanecem na presença de Deus. É isso que vale, que conta no final da história. Mas vamos continuar aqui. A pergunta de Jesus está lá em Lucas 18, versículo 8. E que pergunta foi essa que Jesus fez? Que está lá em Lucas 18. Lucas 18, versículo 8. Essa é uma pergunta muito pertinente para os nossos dias e principalmente de forma individual, para cada um de nós. Ele fala assim, ó: eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo
Amém? E fará isso bem depressa. Já está com 2000 anos, viu? Mas o tempo é o dele, não é o nosso. Se ligue. Mas quando o filho do homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Será que quando Jesus voltar, será que a igreja de fato vai estar esperando? Já pensou se Jesus voltasse naquela quarta-feira que você não vê o culto porque você está fazendo uma outra coisa que não tinha nada a ver com as coisas de Deus? Ou no sábado, ou no domingo, ou em qualquer dia da semana. E aí? Irmãos, o ladrão só chega de surpresa para quem não está esperando. Não foi isso que a gente aprendeu durante a semana? O ladrão só chega de surpresa para quem não está esperando. Mas se você estiver esperando o ladrão, ele nunca vai te pegar de surpresa, porque você já está esperando ele. Então Jesus disse que a volta dele seria de surpresa para quem? Para você? Tomara que não. Para mim? Tomara que não. Tomara que cada um aqui de nós estejamos esperando ele vir. E como é que se espera Jesus vir? Como? Negligenciando a presença dele, negligenciando a obra dele, negligenciando as coisas sagradas dele. Irmãos, por exemplo, você viu que quando o rei estava fazendo uma festa, ainda era no Reino de Ouro, que eles estavam utilizando os utensílios do templo sagrado para uma farra, uma orgia. E a mão de Deus foi e escreveu lá na parede, dizendo que naquele mesmo dia o reino dele seria destruído, chegaria ao fim. Irmãos, as coisas de Deus é de quem? É de Deus. Mas lembra foi que Jesus pegou a moeda e falou para os fariseus? De quem é essa moeda aqui? Aí os fariseus responderam, é de César. Aí Jesus disse, olha que coisa interessante. Então pegue a moedinha de César e dê para ele. Mas dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que foi que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança? Não foi a moeda. Não foi o microfone. Não foi essa a igreja. Falo concreto. O que Deus fez, a imagem dele e a semelhança dele é você. Então dê a César o que é dele, mas dê a Deus o que é de Deus. Você pertence a ele. Eu lembro de um louvor que quando foi lançado, eu achava muito bonito, que ele falava assim, você me pertence. Lá no Éden, eu lhe formei. Você me pertence. Lá na cruz, eu te salvei. Você me pertence. Aí ele diz assim, não esqueça, filho meu, que eu sou o seu Senhor. Você me pertence? Como é que um pai ama um filho? Existe um critério para o pai amar o filho? Existe um critério para o pai amar o filho? Não. O pai só ama. Apesar da desobediência, apesar das falhas, apesar das limitações, o pai ama. Irmãos, o nosso pecado, nossos malditos pecados, Jesus já pagou. Amém por isso? Está pago. Mas uma coisa ele te pede. Já que está pago, fuja. Não vale a pena. Olha para aqui. Desde o dia em que Jesus foi levado para o templo em seus braços infantis, a oferta de amor de Deus havia sido continuamente rejeitada. É duro isso. Suas advertências foram desprezadas, seus milagres de misericórdia pervertidos e seus apelos de amor repelidos. Por que pervertidos? Porque os fariseus diziam, você faz isso pelo poder de Beelzebu, você faz isso por obra do demônio. Por isso pervertidos. O diabo usou o ser humano para dizer que os milagres que Jesus fazia não era de Deus, mas era ação do inimigo. Aí continua aqui, ó, os filhos de Israel se haviam desviado tanto de Deus que a manifestação de um poder do alto apenas fazia endurecer o coração. Gente, a multiplicação dos pães, dos peixes, Jesus transformar água em vinho, Jesus curar pessoas, Jesus ressuscitar um morto, isso não foi suficiente para convencer o coração ou os corações dos líderes daquela época. Aí eu pergunto, e nós? O que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Iremos dizer que Jesus é, de fato, quem ele é, o Deus conosco?
ou não? Porque muitas das vezes nós somos como o povo de Israel, e vê o milagre acontecendo, daqui a pouco a gente está murmurando, reclamando de uma situação ou de outra, de uma situação ou de outra, e a gente esquece que ele nos tirou, ele derramou as pragas, ele nos livrou, ele nos protegeu, o pão vinha, viu uma nuvem durante o dia, viu uma nuvem durante a noite, as roupas não se rasgaram, mas mesmo assim, quando aconteceu uma situação como a de hoje, aí Moisés, cadê a água, Moisés? As águas eram o quê? Amargas. Aí Moisés teve que pegar umas raízes, colocar lá para ele poder beber. Mesmo assim, o povo reclamando. Se alegrava naquele instante, naquele momento. Depois, parece que tinha amnésia, esquecia. Muitas vezes nós somos assim. Ou quase sempre. O apelo do Senhor está lá em Apocalipse 18, versículo 4, que diz assim: Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, meu povo. Amém? Para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Essa é uma mensagem especial de alguém que nos ama tanto. Isso é um pai que está dizendo para o filho: meu filho, não coloque a mão aí. Meu filho, não vá por aqui, porque eu te amo tanto e eu não quero te perder. E essa noite o Espírito Santo está falando assim: saia dela, povo meu. Se tem alguma coisa que o nosso coração ainda fecha para que a obra do Espírito Santo aconteça, que a gente hoje deixe Jesus abrir a porta. Porque Jesus, ele bate, ele pede licença para entrar, mas o diabo não. Ele arromba, ele destrói. Então que esta noite o Senhor Jesus, ele está dizendo: isso aqui não é um anjo que está clamando, isso aqui não é João que está clamando, isso aqui é Jesus falando: saiam dela, meu povo ou povo meu, porque eu não quero que essas pragas que vão cair, as pragas vão cair nesse mundo, eu não quero que essas pragas afetem vocês, porque vocês são muito especiais para mim. Então eu não sei assim, quando de fato isso vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, vai acontecer. E se a gente, gradativamente, a gente não manter um elo de comunhão com Deus, se a gente não foge daquilo que acaba nos prejudicando, infelizmente, irmãos, não vai ter como Deus nos proteger. Porque nós não estamos nos vestindo com o sangue do Cordeiro. Eu estava lendo um livro hoje, montando a nossa aula de amanhã. E uma coisa que me chamou a atenção no livro é que tem um ponto lá que o livro fala assim: que existem duas formas que o diabo tem trabalhado desde o jardim. A primeira é que você tem que fazer tudo para que Deus não lhe castigue. E a segunda é: Deus me ama, eu posso fazer o que eu quiser, Ele me ama. Então nós temos dois extremos. Mas esses dois extremos, eles são um só. Porque esses dois extremos olha para Deus como uma pessoa que é incapaz de amar. Porque se eu não fizer, se eu não cumprir o ritual, ele vai me castigar. Mas não é isso. O diabo conseguiu colocar na cabeça de Eva que Deus estava tirando deles algo extraordinário. E não é isso que ele faz todo santo dia, nos oferecendo uma velha e boa tentação para a gente? Não é a mesma coisa? Irmão, Jesus te ama. O que ele quer é que a gente apenas reconheça. Só isso. Que hoje, olhe para esse texto e diga assim: Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais. Porque não vale a pena. Porque existem coisas que vai acontecer nesse mundo que se a gente não abrir o olho hoje, amanhã é tarde demais. Não tem mais jeito, não tem mais volta. E para encerrar, esse é o último. É isso mesmo. Diz assim, ó: muitos entre o povo de Deus devem sair de Babilônia. Essas pessoas têm estado a ouvir, mais ainda, não compreenderam plenamente a verdade presente. Não foi por falta de luz,
ou por dureza de coração, mas porque o tempo de Deus ainda não havia chegado para serem totalmente despertados. Aproximam-se, porém, o tempo em que a mensagem de Apocalipse 18, do 1 ao 4, será proclamada com grande poder e muitos responderão. Essa noite, Deus quer chamar você, quer chamar a mim, quer chamar a nós, para que a gente leve essa mensagem para as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. E se você está aqui essa noite, é porque Deus conta com você. Mas a pergunta que o Espírito Santo faz, mas você conta com Deus? Deus conta com você para fazer essa obra. Deus nos chama para fazer essa obra. Amigos, parentes nossos, pessoas que a gente não conhece, mas que de alguma forma Jesus quer se apresentar para essa pessoa, mas através da minha vida. E às vezes você não vai falar nada. Só de você pegar a sua Bíblia e caminhar para a igreja num sábado, você está pregando para ela. E você não tem noção de como o Espírito Santo está ali trabalhando no coração e na mente dela. Eu não sei o que aconteceu ontem, mas quando eu estava aqui, veio uma pessoa aqui para a igreja ontem que... cadê a Franciela? Ela saiu, não foi? A Franciela olhou assim, e se olha quem está ali? Aí quando ela chegou, eu fiz assim para ela. Aí quando ela viu, ela deu aquele susto, né? Deu aquele abraço. Irmãos, o Espírito Santo incomoda. Irmãos, não existe oração que o Senhor não vai ouvir. Por mais que o diabo coloque na sua cabeça que Deus não está te ouvindo, ele está te ouvindo. Mas só que Deus vai responder na hora dele. Mas todas as orações que você faz ao Senhor, nenhuma delas passarão em branco. Deus irá responder a todas. Você confia nisso? Você acredita nisso? Então, essa noite, a gente reforce o convite, né? Ou que nós possamos aceitar o convite que o Senhor Jesus nos faz. De levar essa mensagem de esperança e de salvação, de libertação, para as pessoas que ainda não conhecem, como você conhece. Não seja aquele mau administrador que pegou o seu talento e escondeu embaixo do tapete, vamos colocar assim. Não esconda o seu talento. Faça com que ele brilhe, para que através do seu talento Deus possa alcançar outra pessoa, outra e outra e outra e outra, e até que ele volte. Cada centavo que você investir aqui na causa do Senhor, ele vai te recompensar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E vamos convidar aqui o irmão Gil, acho que ele quer fazer um louvor especial para a gente encerrar. Eu tenho combinado com ele esse louvor desde o começo da semana, porque quando eu estava montando essa série, Deus colocou assim, que esse louvor seria o apelo dele para o seu povo essa noite. Então, quando ele estiver cantando, quando ele estiver louvando, não é ele que vai estar louvando. É Deus que vai estar falando por meio dele, para que você tome essa decisão hoje. Amém? Eu já tomei a decisão de me entregar a ti. Já decidi recomeçar. Mas estou presa ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir.
Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Amém? Oi. Agora sim. Eu tava ali ouvindo, né, ele cantando e me veio uma situação na minha mente. E a situação que na minha mente foi que um dia eu estava em Arapiraca. A minha tia morava ali próximo ao que era a Alagoas. E o meu primo, ele não gostava muito desse tipo de música. Era outro estilo de música que ele gostava de ouvir. Mas até que alguém entrou na história da vida dele. E eu lembro que um dia eu estava lá e eu estava entrando assim, num quarto, naquela época era CD, né? E estava tocando justamente essa música. Agora imagine, quem é da família sabe. Uma luta que foi do ambiente que ele vivia quando tinha seus 15, 16 anos. E você ouvir Racionais, capítulo 3, versículo 4. E de repente você estava ouvindo essa música. Você consegue imaginar o trabalho, a luta espiritual que estava acontecendo ali, naquela vida? De ter deixado de lado as músicas que gostava para ouvir esse louvor. Eu já tomei a decisão de me entregar para ti. Hoje o Espírito Santo faz esse apelo. Ele nos chama que a gente possa tomar essa decisão, porque dentro de pouco tempo, essa pequena imagem, essa pequena ilustração de essa pequena imagem, essa pequena ilustração, ela será real, será visível. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de finalizar. Que a gente possa tomar essa decisão hoje de voltar para o melhor lugar do mundo. As pessoas vão te decepcionar. As pessoas vão falhar com você. Mas existe alguém que nunca vai falhar com você. E esse alguém é Jesus. Vale a pena ser fiel a Ele. Porque mesmo que o apóstolo tenha prendido a sua cabeça, mas ele ganhará
a sua salvação. Feliz é o homem que confia no Senhor. E o processo da semeadura é você planta hoje, daqui a algum tempo você vai colher aquilo que você plantou. Deus trabalha assim. Deus vai plantando essa boa semente no nosso coração. E quando menos a gente espera, Ele colhe o fruto. Amém? Que nós possamos entregar nosso coração essa noite e tomar essa decisão tão importante. Porque Jesus está voltando, mas Ele precisa que as pessoas, nós aqui, possamos anunciar para quem está lá fora que Ele está voltando. Amém? Que nós venhamos ser os embaixadores do reino de Cristo. Os atalaias do Senhor. Aqueles que vão a todos os lugares e vão dizer assim: saia daí, porque esse não é o seu lugar. Existe algo melhor para você. Amém? Vamos orar? Senhor, que essa noite nós possamos tomar essa decisão tão importante. A decisão mais importante da nossa vida, que é estar nos teus braços. Que é percorrer o teu caminho, que é se esvaziar do meu eu, para que o Senhor possa preencher a nossa vida. E que, quem sabe, por que não? Venhamos dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Ele deseja isso mais do que cada um de nós, pode ter certeza disso. Por favor, Pai, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana vitoriosa, nos dê uma semana de alegria, Pai. E que todas essas mensagens, que hoje faz 8 dias, 8 noites que foram transmitidas aqui, que elas possam, de certa forma, ficar na nossa mente e no nosso coração. E que ela nos ajude, Senhor, a tomar melhor das decisões, que é caminhar ao teu lado. Nos leve em paz, em segurança. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai ter a entrega das lembrancinhas, então vocês esperam aí, chamar a Marlene para vir aqui à frente, para que ela possa estar entregando.